Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de Jesus. Com muita alegria, recebendo a todos. Sejam bem-vindos. E mais uma vez reunidos em nome de Jesus, em busca da nossa libertação, do esclarecimento que tanto precisamos, né? Para nós entendermos os porquês da vida. E hoje nós queremos mais uma vez agradecer todo o amparo, todo o auxílio, em relação às cestas básicas, em relação ao enxoval dos bebês, que são as obras da casa, e o auxílio aos irmãos que têm situação de rua, que também precisam de ajuda. E aqueles que colaboram direto ou indiretamente com todas as obras da casa, nós agradecemos imensamente, porque sem essa ajuda nós não poderíamos fazer nada também, fica difícil, né? E hoje, com muito carinho, nós estamos recebendo a Ana Lúcia, mais uma vez, que veio aqui trazer mais um pouquinho de reflexão, de auxílio, acender mais uma luzinha na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa caminhar aí fora, errando menos e acertando mais, sempre com boa vontade e com muito esforço, não é? Então, vou convidando a todos para que possamos fechar os nossos olhos e, mais uma vez, nos ligando a Jesus, nosso Mestre amado. Vamos buscando a figura doce e meiga de Jesus, seu olhar carinhoso, amoroso, suas mãos estendidas sempre para cada um de nós, e no seu olhar ele diz: vem e segue-me. E é esse o nosso consolo, é esse o nosso amparo e a nossa força no dia a dia, de saber que ele está sempre de braço aberto para nos acolher. Por isso não podemos desanimar, desistir da vida, mas buscar sempre fazer o nosso melhor, em nosso benefício, através do nosso semelhante. Feliz aquele que busca a sua evolução, que busca a sua luz, através do próximo. Porque é o próximo que é a nossa ponte de ligação com Deus. Olhar para os lados, ter empatia, socorrer e amparar, independente de crenças, de religiões, mas sempre colocando o amor à frente de tudo, como nosso Mestre nos ensinou e exemplificou. E é com muita gratidão, Senhor, que nós pedimos a bênção e a proteção divina para a nossa tarefa dessa noite. Cumprimentando com amor e carinho a espiritualidade aqui presente, o mentor espiritual desta casa e sua legião de companheiros, que desde as primeiras horas da madrugada preparou todo esse ambiente para nos acolher, para nos auxiliar. Agradecer ao nosso mentor querido, ao nosso anjo guardião, que nos trouxe até aqui, numa forma de mostrar que não estamos sozinhos. Nos trouxe até aqui, para que a gente encontre a luz que tanto precisamos. E assim, com muita gratidão, por podermos estar aqui no planeta Terra, por podermos estar aqui na nossa pátria Brasil, que foi escolhida por Jesus para ser o celeiro do mundo e a pátria do Evangelho. Vai demorar um pouco, mas um dia chegaremos lá, só depende de cada um de nós. E com essa gratidão, levamos ao Pai a nossa prece, dando início à nossa tarefa dessa noite, e dizendo com muito amor e carinho: Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda a parte do universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que conseguimos perdoar quem nos ofende. Não nos deixe entregue às tentações do mundo, porque são muitas, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, o mal que habita dentro de nós, orgulho, vaidade, egoísmo, imperfeições, mas livra-nos, Senhor, do mal maior, que é vivermos afastados de Ti, dos Teus ricos ensinamentos e dos exemplos do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, porque nós sabemos que só Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, e vamos acolhendo com muito carinho em nossa mente, em nosso coração,
vibrando muita luz e muita paz para nossa querida Ana Lúcia, que ela seja envolvida com muito amor pelo seu mentor, pela espiritualidade maior, para que ela possa transmitir a todos nós tudo aquilo que ela preparou, tudo aquilo que ela se propôs a colaborar com a nossa evolução. Que ela seja sempre bem-vinda e abençoada sempre na tarefa do bem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Agradecer as palavras, querido, e agradecer ao meu mentor, aos nossos mentores espirituais de cada um de nós por estarmos aqui essa noite. Não dá para ouvir? Eu vou tentar. Eu vou tentar mais alto. Então, agradecer a vocês também pela oportunidade, né, de poder estar aqui juntos, reunidos, justamente como a Maria José disse, para que a gente possa aprender um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais. Porque Jesus não pede para a gente assim grandes milagres e grandes transformações, não é? Porque também ele sabe que a gente não tem condição ainda de grandes passos, mas que a gente possa dar pequenos passos, né? E a cada dia a gente vai se melhorando e com o exemplo de Jesus, com o exemplo de pessoas também especiais que a gente busca informação, com outras palestras, com leituras edificantes, a gente vai se melhorando. E a última palestra eu falei a respeito do quarto rei, e eu coloquei como que a missão do quarto rei, que foi o último rei a chegar perto de Jesus, foi a palestra de Natal, e Deus disse para ele que a missão dele seria caminhar. Ele dizia, põe-te a caminho, Talano. E aí eu, quando fui preparando a palestra, cheguei à conclusão de que a missão não era do Talandro, a missão é de cada um de nós. Porque às vezes a gente fica naquela preocupação de qual é a minha missão de vida. Eis uma excelente missão de vida. Caminhar. E durante essa caminhada, ajudar todos aqueles que a gente possa ajudar. E com eles aprender também, porque não só a gente ajuda, a gente recebe muita ajuda. Toda vez que a gente doa alguma coisa, a gente recebe muito mais em troca. Então, eu digo que o Espiritismo nos ajuda nessa nossa missão do dia a dia, de nos melhorarmos a cada dia um pouquinho. E em Betsaida, berço de Filipe, André e de Pedro, apóstolos, amanheceu um dia maravilhoso, acho que com um sol desses que amanheceu hoje aqui pra gente. E Filipe estava numa ansiedade, numa alegria que dava gosto, tipo criança no dia de ir para casa da avó. E ele feliz, ele ia lá para fora, ele olhava para o céu, ele agradecia a Deus por aquele dia, ele agradecia pela natureza, ele lembrou da infância, lembrou dos pais, lembrou do tempo que ele era pescador, e assim ele passou o dia numa alegria, numa ansiedade. E aí nós vamos descobrir por que será que ele estava nessa alegria tão grande. Então, à beira do lago de Genezaré, num casarão antigo, ele tinha um encontro muito especial. Tipo esse encontro que a gente tem aqui às quintas-feiras. Nos reunimos para aprender um pouquinho, para falar com o Mestre Jesus. Mas ele teve a chance, a oportunidade maravilhosa, diretamente com ele. A gente pega as lições, os exemplos dele. Filipe não, estava lá ao vivo e a cores. Imagina olhar para esse olhar penetrante que nos emociona só olhando uma figura. Imagina a gente lá. A gente pode, de repente, ter passado por lá também, não é? Mas aí, Jesus entrou naquele casarão antigo, que nem bancos, eram tocos de madeira. Jesus sentou num deles, os 12 apóstolos sentados também. E Jesus passou aquele olhar por todos eles e foi olhando carinhosamente, amorosamente para cada um deles até a hora que ele bateu o olho no Filipe, que estava louco para falar com Jesus. Aí ele disse, Filipe, me diga, querido, o que você quer que eu fale? O que você quer me perguntar? E aí Filipe, muito feliz, se levantou e disse, Mestre, era nosso intento saber com mais propriedade o que significa tolerância, pois às vezes me confundo por desconhecer seus limites.
E aí eu digo, meu Deus, vamos começar por uma das lições mais difíceis do mundo, eu acho, a tolerância. Do mundo não. As virtudes todas são difíceis, a gente tem que ir conquistando aos pouquinhos. E aí Jesus diz para ele, Felipe, a tolerância é um estado de alma que todos nós deveremos conquistar. Ela, por si só, tem múltiplos valores, mas denuncia algum perigo. É como uma massa forte no alimento da vida que, sem outros ingredientes auxiliares, exagera a fermentação. Contudo, não podemos viver sem a força da tolerância, que nos faz principalmente acalmar alguns instintos inferiores. Agora, é proveitoso que, junto a ela, coloquemos a razão em evidência, para que ela não passe dos limites que lhe compete atingir. A enfermidade moral está sujeita às mesmas leis que as doenças do corpo. Um terapeuta, para ministrar remédios aos enfermos, necessita conhecer as dosagens correspondentes aos desequilíbrios orgânicos. Assim é o orientador. A impaciência, nesses casos, pode ser fatal, como o veneno disciplinado é fonte de vida. A tolerância, Felipe, disse Jesus, do modo como pensas, forma uma interrupção na mente que desconhece a disciplina, esquecendo a justiça. Ela não pode passar das fronteiras delimitadas pelo bom senso. E terminou dizendo assim: todavia é justo que não vos esqueçais da educação, tornando-a consciente dos caminhos que percorrem o amor mais puro, aquele que cede na hora que a caridade deseja e que nega no momento em que o abuso pretende dominar a humildade. Que difícil. Uma virtude que a gente tem que conquistar e que, além de ser difícil de conquistar, tem que saber dosar. Então temos que ser como médicos, né? Como disse Jesus, que assim, uma droga, que já tem o nome de droga, mas bem ministrada, cura e salva vidas, mas é a gente se passar dos limites da tolerância, pode trazer um grande prejuízo para quem esteja conosco e para nós mesmos, pensando na nossa evolução espiritual. E aí, buscando na etimologia da palavra latim, no latim, tolerar é tolerare, aceitar ou suportar. E aí eu digo, aceitar o quê, aceitar quem, suportar o quê e suportar quem. E aí a gente vai começando a buscar no nosso dia a dia, não em grandes coisas, mas no dia a dia o que a gente pode fazer para tentar conquistar esta virtude que Jesus disse tão importante. No dia a dia, o convívio com as pessoas é que faz com que a gente aprenda a desenvolver essas virtudes que a gente precisa desenvolver, porque a gente sabe que a nossa vida real não é essa aqui, a da matéria. Nós estamos aqui para experimentar, para aprender, para desenvolver uma série de coisas. Aliás, na matéria, mais fácil que a gente desenvolva do que no mundo espiritual. Então aqui a gente vai conviver com irmãos nossos totalmente diferentes e que vão nos testar e que vão nos auxiliar para a gente começar a aprender a desenvolver essas virtudes. Uma coisa que a gente pode começar a fazer no dia a dia e que não é tão difícil assim, mas é um bom treino, é aprender a ouvir, não é? Quantas vezes uma pessoa vem conversar com a gente fica assim, tá ouvindo, tá, entra por aqui, sai por ali, às vezes tá lá, né? Agora todo mundo no celular, a pessoa tá falando e tá lá só correndo no celular. Ou então tá olhando para a pessoa, mas está pensando na feira, na lista, no filho, no que tem que fazer, e não está dando de si, não está se colocando à disposição do outro, não está praticando a caridade, não está ouvindo. E quantas vezes somos nós que necessitamos ser ouvidos, não é? Quantas vezes a necessidade bateu à nossa porta e a gente só queria que alguém nos desse um ouvido, nos desse atenção. Então, nesse momento, saber ouvir já começa a desenvolver em nós algo que vai se tornar essa sementinha dessa virtude que um dia a gente vai chegar a ter tão soberanamente. Respeitar a opinião do outro. Temos que lembrar o seguinte, nós temos a liberdade de pensarmos e fazermos o que quisermos. Lógico que
aguentando as consequências dependendo do que a gente faça. Mas nós temos que lembrar que essa liberdade foi dada a todos nós seres humanos. Eu não sou a única pessoa no mundo livre de pensar, dizer e fazer o que quer. Todos nós somos. Então, se eu estou no contato com o outro, eu tenho que lembrar que a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que ele é livre para dizer, pensar e fazer o que ele quer, assim como eu também sou. Então, respeitar a opinião do outro. Fazer uma autoavaliação também é algo muito importante nesse momento, porque muitas vezes o que nos impede de sermos tolerantes é o tal do orgulho. A gente diz assim, mas o que essa pessoa pensa? Como ela pensa que está falando? Ela não tem noção de nada, ela não sabe de nada. E aí vem o julgamento. E aí vem o orgulho, porque a gente se acha melhor do que o outro. Porque assim, eu tenho que tolerar. Como tolerar? Será possível que a pessoa é tão assim inferior, que nós somos assim tão superiores, que temos que tolerar? Eu acho que é um termo até que fica meio pesado, né? Então é assim, entender, é ouvir, é aceitar. Aliás, o tema dessa palestra ele estava preparado para ser feito em novembro. Depois acabou mudando e chegou para essa época. Era justamente a época das eleições. Você quer um momento melhor para a gente desenvolver a tolerância do que esse? Que hoje em dia, até nas redes sociais, assim, pessoas perderam amigos por conta de não votar no mesmo candidato que ele. Como que você vai votar em fulano? Fulano isso, fulano aquilo, aquilo outro. E aquela bagunça que a gente está vendo, aquilo tudo. Coisa. Sim. Tá bem, tá bem. Imagina. Então, respeitar e entender e aceitar a opinião do outro, que seja diferente da nossa. E é importante que seja, porque ele tem a liberdade de pensar. Você não precisa aderir à opinião de alguma pessoa que seja contrária à sua, mas você tem sim a obrigação de ouvir e de aceitar. Você pode se colocar a sua, e quando você fizer a sua colocação, você também certamente vai gostar de ser ouvido e de ser respeitado. Então a gente ainda daquela regrinha, faz para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Se colocar no lugar do outro é sempre muito importante e vale lembrar também o seguinte: opiniões diversas às vezes são pontos de vista diferentes. Quantas pessoas já viram aquele desenho que tem o meia dúzia, o número 6 desenhado no chão, tá uma pessoa do lado de cá dizendo é 6, e do lado de lá gritando é 9. Para ele é 9, não é? Da posição em que ele está, da maneira que ele está olhando, é o 9. Na minha, é o 6. Alguém está discutindo por causa que alguma coisa diferente, falando de. Eu vi na Nete Guimarães falando, duas pessoas conversando assim, mas a manga é uma coisa muito importante, porque precisa ter uma manga. Era uma costureira conversando com não sei quem, não, mas eu não gosto de manga. Não... Uma estava falando da fruta, a outra estava falando da manga da roupa. Então, qual é a importância? E às vezes pensa, a pessoa é capaz de discutir, de sair do seu equilíbrio por conta de coisas que às vezes não tem a mínima necessidade de discussão, né? Então aquela coisa de você sentar, você ouvir, você olhar, não, peraí, de que manga você está falando? Estou falando da manga do vestido, né? Não, eu estava falando da fruta. É suficiente para evitar que essa discussão vá longe. Dei um exemplo muito simples, mas que a gente pode colocar para qualquer discussão na nossa vida, não é? A respeito do que você está falando. Dá a oportunidade do outro dizer, por que você tem esse ponto de vista? E o meu, imagina. E o meu, eu vou me colocar. Então, se a gente puder ouvir, se a gente puder diálogo, conversando, muitas vezes a gente se colocando, muitas vezes a gente evita grande sofrimento para as pessoas. Ter paciência e ser pacificador. Entra também aqui o papel dos pais nesse momento, porque paciência, a gente diz que é a ciência da paz, buscar essa pacificação. Uma das palestras da Anete Guimarães, ela falou assim, às vezes pai, né, principalmente, precisa se utilizar do castigo
para orientar, para educar os filhos, né? E ela falava assim, nossa, eu tive acho que dois meninos, não tenho certeza, mas assim, claro que eles necessitavam de castigo, mas eu pensava, colocar sentado ali, emburrado, sem fazer nada, não ia resolver nada, ele ia ficar com mais raiva de mim, ia ficar me mandando um monte de vibração ruim. E aí o que ela fazia, que eu achei o máximo, é o seguinte, cada um é que vai elaborar o tempo que vai levar o seu castigo. Você aprontou, você vai sentar lá e dava um poema pro filho, leva esse poema aqui, você vai decorar. Quando ele tiver decorado, você vem aqui declamar para mim, você está liberado. Então, quando o delito era pequeno, ela dava um poema curto, que eles decoravam rapidamente, e aí eles, com uma vontade rápida, louca de sair do castigo, rapidamente decoravam, declamavam e estavam liberados. Quando a coisa era mais grave, diziam que mandavam um pastoral, eles mandavam coisas enormes e eles tinham. E diz que hoje eles ainda agradecem muito a mãe, porque utilizam os poemas para cantar as namoradas que estão fazendo nosso sucesso. Então, veja, quantas coisas na vida a gente pode se utilizar de uma maneira mais leve para levar um aprendizado para todos nós. Cultivar o bom humor também é algo muito importante, no dia a dia principalmente. Porque problemas todos nós temos e nós vamos continuar tendo até que a gente possa chegar a uma evolução tal que a gente não precise mais voltar, não é? Embora eu goste muito daqui, tá bom assim. Mas a gente quer evoluir, a gente pretende evoluir. E para que o planeta evolua, a gente sabe que depende de cada um de nós fazer o seu papel. Que tal tentar um pouquinho de boa vontade, um bom humor no dia a dia? Que é muito mais fácil você levar na esportiva uma situação, às vezes, de uma dificuldade dentro de casa, do que você levar a ferro e fogo, porque certamente vai ser ferido. Até na alimentação, ela estava dizendo, numa palestra, né, que, por exemplo, o selênio, que é tão importante que a gente se alimente, utilize na alimentação. Uma castanha do Pará, duas que seja, noz, amêndoas, todas essas castanhas ajudam muito no nosso bem-estar e ajudam para que a gente tenha também um bom humor. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Busca boas companhias, busca boas leituras, busca boa música, bons amigos, boas orientações, se alimenta melhor e você vai percebendo que às vezes só isso já faz imensa diferença para que você consiga ter um pouco mais de tranquilidade e de bom humor no dia a dia no contato com as pessoas. Mas existe um lado também da tolerância que precisa ser cuidado. Primeiro, tolerar é só para aqueles que eu gosto, para aquelas pessoas que eu conheço, ou tolerar tem que ser igual para todo mundo? Qual é a medida que eu devo ter da tolerância? Como é que eu vou saber? Então é muito fácil para mim, né? O meu filho, meu neto que eu amo faz alguma coisa errada, eu perdoo rapidamente, aquilo está liberado. Agora vem uma pessoa desconhecida, faz alguma coisa, pisou no meu calo, pisou no meu pé, eu rapidamente perco a paciência, estrago, ponho a perder tudo aquilo, todo aquele cultivo da tolerância que eu me propus a fazer. É no dia a dia, é na fila do supermercado. Hoje eu fui e fiz o teste. Falei, hoje eu vou ao Semar do Centro, que é um dos piores lugares, você vai pegar uma fila de 2 horas, vai fazer sua compra e não vai bufar, porque eu fico quieta mesmo, mas eu fico aqui dentro, naquela fila quilométrica. Fui, fiz a compra, e foi ótimo, porque eu fiquei na fila e 2 pessoas à frente da minha tinham conhecido ali. Imagina eu bufando, reclamando, chiando na fila, ia fazer feio ainda por cima. Então, o que é tolerar? É tão difícil? É um caminhar. É a cada dia um passo. Mas eu devo tolerar igualmente a todos? Igualmente a todos. Principalmente os menos favorecidos. Porque às vezes uma pessoa vem, um funcionário, uma pessoa que trabalha com a gente não perdoa porque fez alguma coisa, quebrou alguma coisa, estragou alguma coisa nossa. Mas se o nosso chefe vem e faz alguma coisa com a gente sorrisinho amarelo e passa batido, porque vai fazer o quê? A medida não é essa. A gente tem aqui, não é não tolerar o chefe, mas aprender a tolerar a todos igualmente. E por uma questão
de virtude que a gente está cultivando dentro de nós. O Edivaldo contou também da importância que tem essa questão da gente cultivar o amor e a compaixão pelas pessoas no desenvolvimento da tolerância. Porque existe, no momento de dificuldade, que o ato de tolerar possa levar a um desequilíbrio, possa levar a uma desarmonia. Por exemplo, se você vê alguém praticando um ato de violência, você não vai ficar de braços cruzados e deixa para lá, não é problema meu, eu não vou. Você vai tentar intervir de alguma maneira para auxiliar essa pessoa. Então, tolerar até o ponto em que você veja que a situação não está passando do limite, que é algo que você possa auxiliar, você deve, senão você está faltando com a caridade. Então, o tolerar é quando você recebe alguma ação, alguma ofensa, alguma coisa que você pode pensar duas vezes, tentar se colocar no lugar do outro. Às vezes, no momento, você não consegue ainda desculpar, perdoar, mas só você não perder a linha já é uma evolução, já é um grande passo. Da segunda vez, você vai tentar fazer diferente, vai tentar conversar com a pessoa, vai tentar explicar para ela, porque as coisas vão acontecer. A vida não é esse mar de rosas que todo dia a gente consegue facilmente ir passando por aqui. Não, as dificuldades estão aqui justamente para a gente aprender. E o Divaldo Franco estava contando que ele tinha uma irmã que tinha um problema. Que diz que olhando para ela era uma pessoa totalmente, aparentemente normal, mas durante 15 dias no mês, hormonalmente, provavelmente, quando acontecia, ela se transformava, ficava transtornada, ficava uma pessoa completamente agressiva e agredia muito a mãe dele. Diz que nessa época só ela estava, os outros irmãos já não moravam mais em casa, tinham casado, e ele, que era o caçula. E ele disse que ele chamava muita atenção dela, que não é possível que você faça isso com a nossa mãe, não admito que você trate a mamãe com esse desrespeito. Ela dizia, e ela disse que perdia ali, ela ficava realmente transtornada. Ela tinha uma obsessão muito grande que ele conseguia enxergar, né? E ela dizia para ele, olha, eu vou acabar me matando. E ele dizia para ela, você pode até se matar, mas você não vai tratar a mamãe dessa maneira. E sempre cuidava para que ela não passasse dos limites com a mãe. Mas, ao mesmo tempo, ele cuidava dessa irmã com muita compaixão. Por quê? Ele entendia o que ela estava passando. Ele sabia que era uma pessoa em completa desarmonia e resolveu tratá-la com compaixão. O que aconteceu? Essa irmã, com o passar do tempo, foi se melhorando, não chegou à cura, mas melhorou, e muito por conta do amor que recebia dele e da própria mãe. E diz que quando a mãe faleceu, ela que cuidava sozinha da mãe, diz que ficava deitada no chão, dando a mão para a mãe, para que a mãe não se sentisse sozinha. E mais tarde foi trabalhar com Divaldo Franco no trato dos irmãos com doenças mentais. Então, o que acontece? Se ele tivesse perdido a linha com ela podia até ter se matado, porque ela tinha um distúrbio mental muito grande. Então, o que ele resolveu fazer? Usar do amor, usar da compaixão. E o que o amor e a compaixão podem fazer pelas pessoas? Curar. Porque a cura que ela necessitava era da alma, não era do corpo. A do corpo, ela ia resolver de alguma outra maneira. Mas a alma, ela conseguiu ser curada. Então, ele dá esse exemplo como uma maneira da gente entender que um distúrbio do outro, porque ele podia ao mesmo tempo ter perdido a linha com ela, e o que ia acontecer? Ele de vítima ou a mãe de vítima iam passar a agressor, né? Ele sem a tolerância, ele ia perder a razão, ele não ia trazer nada de bom nem para ele, nem para a irmã, nem para a mãe, e ao contrário, com amor e com compaixão, ele conseguiu, da melhor maneira do mundo, solucionar esse problema. Ele disse que tolerar não é estar de acordo com o ato da pessoa infratora. E fala muito especialmente que a gente não deve condenar a pessoa que está infringindo alguma coisa. O ato, sim, a pessoa não. Porque a pessoa que está descontrolada, a pessoa que está no momento de cólera, é a pessoa que não tem conhecimento.
que não conhece Jesus, que não conhece o amor, a lei do amor, né? É uma pessoa que está doente. Então, esta pessoa necessita de cura. Mas a nós, ele diz o tempo todo, a gente tem que entender que aquela pessoa é como é. Mas nós temos o dever de sermos cada vez melhores. Por quê? Algum conhecimento nós já temos. Então, nós temos que colocar esse conhecimento em prática. Ele disse que quando a pessoa erra, ela já carrega com ela a culpa, que já é algo pesado pra caramba. Quando a gente erra, porque a gente fala assim, dá a impressão que só os outros erram, mas a gente erra, né? Quando a gente erra, já é tão triste a gente errar. Daí a gente passa pelo sofrimento. Depois desse sofrimento, a gente vai se questionar, vai tentar corrigir, vai buscar auxílio, vai pegar a opinião de pessoas, vai tentar se reparar e, principalmente, vai se reabilitar no final. Esse é o grande passo da gente tentar entender a pessoa que está no erro e nos entendermos também quando estivermos em momentos de dificuldade. Erramos? Erramos. Vamos tentar reparar esse erro. Jesus tem um exemplo muito forte, que é o exemplo da mulher adúltera, não é? Que eles chegam com a mulher já machucada, chegam na frente de Jesus com a mulher ali dizendo, ó, Jesus, segundo a lei de Moisés, a mulher adúltera deve ser apedrejada até a morte. Mas agora você vem e nos diz para ter compaixão. E agora? É igual o Felipe perguntando, como é que faz com a tolerância? E aí Jesus, não. Vocês devem seguir a lei. Mas o seguinte, que apedreje e que jogue a primeira pedra aquele que nunca errou. Não disse mais nada. Um a um eles foram saindo. E vocês vejam que Jesus não infringiu a lei, porque ele diz, não, a lei deve ser cumprida. Ele veio só para reformar, ele veio só para trazer o amor junto da lei dos homens. E aí ele vira para a mulher e diz a ela, e onde estão aqueles que queriam te apedrejar? Ela vira para ele e diz, vão embora, um a um. Então ele diz, eu não te condeno, mas vá e não voltes a errar. Então, olha um símbolo, uma história que a gente guarda conosco a respeito de tolerância. O outro erra pela ignorância. Ignorância no sentido da falta do conhecimento da lei do amor. E isso é tão fácil a gente entender, é tão fácil a gente ver assim com crianças, né? Criança brigou, bateu uma na outra, assim, a gente, porque uma criança brigou com a outra, a gente vai dar uma surra, vai acabar com a... Não, a gente entende, são crianças. Vão crescer, vão aprender, vão se desenvolver no trato com outros coleguinhas socialmente, vão aprender a dividir, vão aprender a ser melhores, vão crescer. É tão fácil a gente fazer isso. Isso é exatamente a mesma coisa quando a gente está diante de uma pessoa que não tem o conhecimento do amor. Porque é a falta do amor que causa esse desequilíbrio nas pessoas. É só isso. É a falta do conhecimento. E nós temos alguém que tem a maior paciência do mundo com a gente, com os nossos erros, com a nossa ignorância, com a nossa dificuldade. Então é a ele que a gente deve recorrer quando a gente estiver em dificuldade, quando a gente estiver em dúvida. E aí ele diz ainda, até onde eu devo perdoar ou tolerar alguma dificuldade que me aconteça? Diz que Kardec diz no céu e no inferno, até o limite de nossas forças. E há aquele que quanto mais evoluído, tem um imenso limite, porque tem uma imensa compaixão pelo outro. Nós vamos chegar nesse momento também. Mas que a gente possa, pelo menos nesse momento de dificuldade, questionar a nossa evolução espiritual até. Porque quanto mais apegado à matéria, mais difícil será para a gente entender e perdoar o outro. Quanto mais apegados ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, aos nossos amigos do plano espiritual,
ao amor de verdade, mais fácil a gente entender o outro que está também numa situação de ignorância e numa evolução a caminho como a nossa. Cada um a seu tempo. Jesus tem paciência e espera por todos nós. Eu só coloquei mais um auxílio aqui da doutrina espírita, que eu digo que a doutrina espírita ela está contida aqui em vários livros da codificação, mas o importante é que ela esteja na nossa vida, na nossa razão, no nosso conhecimento e no nosso coração, porque ela só serve para isso. A gente pega um monte de livro, a gente vai ler, a gente vai procurar a ajuda das pessoas para a gente se melhorar. Para quê? Para colocar essa doutrina em prática, porque ela só serve se ela nos auxiliar a sermos melhores. Então, na dúvida, o que eu vou fazer? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca, acha. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? E assim vai. Quer dizer, na hora da dificuldade, na dúvida, a oração. Pedir auxílio a Deus nosso Pai, porque se nós, imperfeitos que somos, damos o melhor que temos para os nossos filhos, quem dirá Deus, que é Pai de todos nós, pode nos dar? Basta que a gente peça, basta que a gente busque auxílio. E como a gente pode fazer isso? No Livro dos Espíritos, na pergunta 401, eu só grifei um pedacinho. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-lo à voz material daquele que lhe fala ostensivamente. Ódio pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos bons espíritos. Então, da mesma maneira que eu posso tentar não ouvir alguma calúnia, algo que está me incomodando, me fazendo mal, eu posso abrir os meus ouvidos, abrir o meu coração aos meus mentores, aos meus amigos do plano espiritual, que a missão deles é essa. Eles estão aqui torcendo por nós, doidos para a gente dar certo, para a gente não ter que voltar tantas vezes aqui. Então é assim, amigo, o que eu faço? Porque é nosso amigo, nosso mentor. Jesus é nosso amigo, Deus é nosso amigo, o nosso Pai é nosso amigo. É pedir, porque imagina o que Ele é capaz de fazer por nós. Se nós, na nossa imperfeição, conseguimos fazer tanto pelos nossos pequenos. Tem também aqui, poderia sempre o homem, essa é a pergunta 909, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Isso foi a coisa que mais me prendeu nessa pergunta. O que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Gente, os espíritos dizem que a gente é capaz de conter qualquer má inclinação, qualquer dificuldade, qualquer coisa que possa nos levar ao mal, com uma insignificante vontade. Então, o que a gente precisa? Vontade. Vontade de melhorar, vontade de crescer, vontade de ser melhor, vontade de levar adiante aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Faz com o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Ama o outro como você se ama e como você ama os seus próximos. E, finalmente, tem uma mensagem de Santo Agostinho que nos auxilia também. Deixa eu ver a página 900.
Acho que eu coloquei errado. Bom, eu não vou achar aqui, porque acho que eu marquei na página errada, mas ele dizia exatamente isso. Um jeito muito bom da gente fazer, que era o que ele fazia, uma mensagem psicografada de Santo Agostinho. Quando chegava a noite e ele deitava a cabeça no travesseiro, ele fazia uma avaliação do dia dele. Então, a quantas pessoas eu pude fazer o bem nesse dia de hoje? Quantas vezes alguém me agradeceu por alguma coisa que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa que eu possa ter magoado alguém? Será que eu fiz alguma coisa que eu possa ter me magoado? Possa ter feito mal para mim mesmo? E aí, todas as noites, quando ele botava a cabeça no travesseiro para descansar, ele fazia essa avaliação. E eu acho uma dica legal para a gente fazer também. Porque se a gente puder chegar toda noite e fazer esse balanço, isso não quer dizer que nós vamos ser perfeitos de um dia para o outro. Mas eu tenho certeza que pela nossa vontade, pelo nosso esforço, nós vamos fazer o possível para que quando a gente for dormir, a gente possa dizer: puxa, hoje eu aprendi um pouquinho assim a ser mais tolerante. Hoje eu aprendi um pouquinho assim a respeitar o meu irmão, a ouvir o outro, a aceitar a sua opinião, a entender que ele tem toda a liberdade do mundo de pensar diferente de mim e a respeitá-lo. Então hoje eu vou dormir em paz. E amanhã eu vou começar tudo de novo, para que quando chegar amanhã à noite eu possa dormir feliz também, porque eu consegui mais um pouquinho me melhorar e crescer. E finalizando, esse livrinho aqui chama-se Jesus no seu dia a dia. Ele tem uma oração que eu acho que cabe nesse momento. Nos momentos de impaciência, recorda-se da paciência inesgotável que Deus tem conosco. Nos momentos de impaciência, lembre-se da paciência ilimitada que Jesus tem com a humanidade. Nos momentos de impaciência, não olvide a paciência interminável que os espíritos protetores têm com você. Dessa maneira, nada justifica sua impaciência com a vida e com as pessoas. Da mesma maneira que o doente em estado grave não pode se dar ao luxo de escolher um médico de sua preferência, você também. Gente, quando eu digo você, está aqui, mas é para mim, tá? É para todos nós. Você também, na condição de doente da alma, não se pode dar ao luxo de ser impaciente com ninguém, já que muitos ao seu redor suportam com paciência as suas crises e os seus caprichos. Pense na paciência da esposa frente às manias do marido, na paciência do marido frente aos ciúmes doentio da esposa, na paciência da mãe na criação do filho, na paciência do filho com o pai idoso. Como vê, todos necessitamos ser pacientes uns com os outros, porque não existe ninguém que não necessite da paciência alheia em relação a si mesmo. Então, que a gente possa cultivar essa paciência, essa ciência da paz, para que tenhamos tolerância e possamos cultivar, como talando, mais essa virtude, um pouquinho a cada dia e cada dia melhor. Boa noite. Vou fazer a oração de encerramento. Onde que eu quero pegar? E neste momento, agradecido que estamos por mais esse encontro, com as mensagens, as palavras de nosso Mestre Jesus, intuídas por Deus nosso Pai. Vamos agradecendo por essa oportunidade de aprendizado, de crescimento, de lição de vida. E porque aqui muito recebemos, vamos nesse momento doar. Doar o melhor que temos em forma de compaixão, de amor,
a todos os nossos irmãos, que assim como nós, tão necessitados são de amor. Que nosso amor possa envolver todos os lugares onde haja escuridão, onde haja dor, onde haja tristeza. Todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, nas ruas, nas prisões, nas favelas, nos hospitais, em suas casas de luxo também. Que todos eles possam ser envolvidos com as nossas melhores vibrações. Que todos os nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, que todos aqueles que nos auxiliam no nosso crescimento espiritual, que todos aqueles que necessitam do nosso auxílio, possam agora, junto de nós, elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, para pedir a Ele que nos auxilie, para que possamos ser melhores, para que possamos lembrar a todo momento das suas lições de amor, de compaixão, de caridade, quando estivermos em contato com os nossos irmãos. Pai querido, Mãezinha querida, envolve a cada um de nós e todos os nossos irmãos em seu imenso amor. E agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui. Que possamos voltar para casa com a vontade de sermos melhores. Que assim seja, graças a Deus.